Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faça que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Queridas, queridos, caros filhos de Deus, e em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, queremos pedir a vossa especial atenção nesse dia do culto dominical e que, pelas circunstâncias próprias que o momento nos oferece, leva-nos a transmitir-vos neste momento e através desta via a mensagem de Deus que não podemos adiar, ainda que estivéssemos a atravessar esta tempestade da pandemia do Covid-19. Por isso, peço-vos, meus amados, a entrarmos imediatamente na leitura bíblica que vamos extrair em Segundas Crônicas, isto é, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 9, que vai ser o texto principal que irá sustentar a nossa pregação. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém. Glorioso e eterno Deus Pai, queremos agora mesmo elevar nossos olhos para os altos, para pedirmos a sua santa e infinita ajuda, para que aqueles que vão ouvir e receber essa palavra possam de facto estar preparados com uma terra fértil, onde a semente será lançada e que brote o Pai Santo. Conhecemos que os dias são maus, mas também foi já previsto que assim acontecesse. Só que nós, como arautos seus, não podemos nos auto-exonerar da sua missão. Por isso, esteja com todos, desde agora até ao fim. Amém. Estamos a atravessar momentos dramáticos jamais vistos, desde que nós nos conhecemos como gente. Resta-nos recordar o que os profetas e o Filho do Homem já havia predito. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. São Mateus 24, 21. O nosso tema para todos que nos escutam nesse dia é: em nós não há força. Em nós não há força. Em nós não há força. Meus queridos, a história que lemos nas Sagradas Escrituras não é uma ficção, mas sim uma operação íntima de Deus na vida do seu povo eleito. Estas histórias, que retratam os acontecimentos que Deus havia realizado nos tempos antigos, levaram as gerações posteriores a invocar Deus em situações dramáticas, ou seja, angustiosas. O livro que usamos para o sermão mostra-nos isso mesmo. Josafá temeu bastante quando ele recebeu a notícia de que inimigos estavam marchando para atacar Jerusalém. São 3 países que marchavam contra o seu território. Ele temeu e exclamou: em nós não há força. Em nós não há força. Josafá, diante daquela situação, que de longe ultrapassava suas forças, aplicou a oração dedicatória de Salomão explicitamente a sua situação. Josafá confessa da impotência humana, humildade e confiança no poder divino. Também esta mesma situação aconteceu e a oração que Asa faz nesse dia da aflição, em 2 Crônicas 14, 11, vai de encontro à situação de Josafá. Amados, o clamor daquele rei, Deus respondeu dizendo: não temai,
Nem vos assusteis, porque por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Versículo 15, nosso texto principal. Meus queridos, o simples esforço humano nas situações complexas não resulta em nada, mas sim tem deixado rastros de destruição. Deixemos que Deus esteja no controle, credes nos profetas de Deus e prosperareis. Versículo 20, nosso texto principal. Repito, deixemos que Deus esteja no controle. Credes nos profetas de Deus e prosperareis. Versículo 20 do nosso texto principal. A Bíblia enfatiza, quão é importante confiar e obedecer a palavra profética. Segundo as Crônicas 10, 12. Igreja de Cristo. Enquanto Josafá, no primeiro momento, ter negado obedecer à voz de Deus por intermédio de Micaias, segundo as Crônicas 18, 25 a 26, que nós citamos, então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz, disse Acabe. Essa foi a forma arrogante em que Acabe responde com seu companheiro Josafate, rei de Judá. Mas, depois de ter tido e visto as consequências, e Acabe já morto em combate, Josafá, no texto em foco, mudou o parecer. Ele convoca um jejum para pedir ajuda de Deus diante daquela tremenda situação. E o povo aderiu. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra e diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Segundo as Crônicas 20, versículo 7. Amados, Josafá invocou a Deus diante daquela poderosa situação que estava a viver. Um exército poderoso de 3 países marchava contra ele. Nós estamos a ser atingidos por uma maldita doença, Covid-19, ou coronavírus. Diante deste potente inimigo, o que faremos nós? Eu levo-vos à oração. Oremos todos nós em conjunto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e que formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Dá ouvidos ao pastor de Israel, Tu que conduzes a José como a um rebanho. Tu estás entronizado acima dos querubins, mostra-nos o Teu esplendor. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do Teu povo? Dá-lhes a comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimado, está dissipada. Pereçam os nossos inimigos, pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Assim, não nos iremos após ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Amém. Concluindo, meus amados, a Assembleia de Josafá seguiu o padrão litúrgico, com frequência associado a orações de lamentações. Houve uma
oração coletiva. O povo orou, o povo chorou, o povo questionou. Meus queridos, naquele momento houve um oráculo divino de libertação, conforme 2 Crônicas 20, 14, 17. E o povo respondeu com louvores, porque viram a grandeza de Deus. É triste quando países confiam em suas próprias forças e habilidades. Assim, meus queridos, não pode esperar prosperidade, senão a ira e castigo. Eu repito, é triste quando países confiam em suas próprias forças e habilidades. Assim, não poderão prosperar, senão somente esperar a ira e castigo. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Meus queridos, eu peço ao meu Deus, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe o Senhor o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. É tempo de manifestarmos a fé que nós temos afirmado. É tempo de orarmos. É tempo de olharmos ao nosso Deus, aquele que nos fez, que nos criou a sua imagem e semelhança. É tempo de dizermos de que não temeremos, ainda que as doenças nos embatem, ainda que homens nos ameacem. Digamos todos, não temeremos, porque em Deus confiamos e Ele é o nosso protetor. Não há reino sem Deus, não há rei sem Deus. Levanta-te, teu Pai, e faz com que os homens sintam que são simplesmente mortais. Que assim seja, povo de Deus, que continue na vossa prontidão, orando sempre. Continue sempre na firmeza que tem sempre sido infundidos. Essa firmeza que não pode vos envergonhar nunca. Nós estamos certos que o mundo há de passar, de facto, em situações difíceis. Mas Cristo disse, e voltamos a dizer hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Que assim seja. Que Deus Pai abençoe a sua palavra e a todos que vão ouvir esta mensagem. Orem, não olhem somente nos homens. Malditos os homens que confiaram nos homens. Confiem em Deus e sereis salvos. A paz de Deus, o Pai, o amor de Cristo, esteja com todos e vos abençoe e vos guarde. Amém. Oremos. Glorioso e eterno Pai, queremos nesta hora do fim agradecermos a sua assistência e pedirmos que a sua palavra, que aqui foi infundida, tenha força e poder para penetrar nos corações humanos de formas que possa colocar neles a firmeza, a fé e a esperança inabalável. Esteja com todos, o Pai, neste momento crítico. Ajude também os governantes que governam este mundo, este país, para que possam, de facto, estar prontos, mas também olhando sempre em Ti, que és o princípio e o consumador de todas as forças. Que assim seja, o Pai Santo. A aliança dos nossos corações. Ide em paz.